O Lula resolveu ir contra a privatização da Eletrobras e falou que vai na justiça tentar reverter isso, que também complica, tem consequências ainda mais graves que só reestatizar a Eletrobras. Vamos conversar sobre os motivos por que você poderia protestar contra a privatização da Eletrobras, porque sim, tem várias críticas boas a elas, que não são as que o PT faz, e quais são as consequências de uma reestatização aqui, especialmente via judiciário. Vamos lá. Uma coisa interessante do PT e do Lula é que eles são extremamente previsíveis. Eu tô com essa pauta escrita desde 15 de janeiro. Eu tava só esperando o momento em que eles iam pular pra cima da Eletrobras e provavelmente ia ser judiciário mesmo. Escrevi toda a pauta de, é isso que eu vou gravar lá e tudo mais. Eventualmente isso vai pegar manchete, daí eu gravo. Dito feito. Claro, sempre teve a galera que quis acreditar que, embora o histórico do PT fosse claro e óbvio, dessa vez ia ser diferente. Mas assim, para quem tem funções cognitivas básicas e não é caso de atendimento psiquiátrico, o PT é previsível. É óbvio que isso aqui ia acontecer. Então vamos lá. Primeiro, por que você criticaria o jeito que a Eletrobras foi privatizada? Porque agora o Lula tá falando, não, porque foi um roubo, porque foi um assalto, porque isso aqui tá errado, preço de banana, aqueles argumentos da esquerda de sempre. E é importante entender que existem motivos para você ficar puto com essa privatização. Eu fiquei. Eu ainda seria favorável a ela mesmo assim? Sim, mas ela foi mal feita pra caramba. A outra coisa importante a entender antes de eu entrar no porquê que ela foi mal feita é que o PT não fala de nenhum desses motivos. Eles não criticam nada disso, eles não entram nos detalhes. Então eles não estão sendo contra por causa dessas coisas que eu vou falar agora. Eles provavelmente nem sabem muito bem o que foi isso. Inclusive, se fosse eles provavelmente fariam igual ou pior, porque é o histórico deles. Mas é importante entender que teve problema sim. Porque eles podem falar assim, mas que vai dar aumento na conta de luz e não sei o quê. Pra muita gente vai. Porque o que aconteceu? Vamos lá, eu preciso explicar um pouquinho de processo legislativo aqui pra vocês. E pra quem não acompanha o canal há muito, eu trabalho também não só fazendo redes sociais aqui, explicando, ensinando e tudo mais, mas a gente também tem toda uma aula de eleições dentro do Ideias Radicais que a gente monta campanhas, e a gente tem duas alas, quer dizer, na verdade uma, né, mas em que a gente assessora mandatários em nível municipal dentro do Ideias Radicais para implementar a legislação de liberdade. Então a gente trabalha bastante com o dia a dia, com a letra da lei, com o pequenininho nas cidades. E a gente tinha um time no Ideias Radicais que daí cresceu e tudo mais e virou o Instituto Livre Mercado, que hoje opera a Frente Parlamentar do Livre Mercado, que opera o processo legislativo de implementar liberdade no Brasil. Eu não controlo isso, hoje eu sou só um fundador, eu tô lá no conselho administrativo, sou só um de 5 votos. Isso não é uma coisa que tem dono, não tô dizendo assim, é meu, não é isso que eu tô falando, ok, porque isso é uma coisa que muita gente não entende, mas o meu ponto é, a gente tá dentro de processo legislativo no dia a dia de como fazer essas coisas aqui, de como aprovar isso, desde maio ou junho de 2019. Então eu tô com quase 4 anos de experiência nisso aqui, ok? A gente participou dentro do projeto disso aqui, tentando operar um pouquinho, foi muito pequena a nossa participação dentro da Eletrobras, porque a gente tava em outras coisas, mas eu tô meio carteirando pra dizer assim, gente, isso não é minha opinião de fora, a gente tava vendo coisas de conversas internas ali, de corredor e tudo mais que tava acontecendo. O que acontece durante o processo legislativo para você privatizar alguma coisa, no caso da Eletrobras? O Paulo Guedes mandou uma medida provisória, que é supostamente uma lei emergencial, vamos ter que resolver isso aqui, e aí vocês têm que votar isso aqui e transformar em lei. E supostamente isso era para resolver emergências e tudo mais, mas na República do Brasil medida provisória virou... sei lá, mano, vamos tentar acelerar o negócio aqui, taca com medida provisória e acabou. E o Congresso tem 120 dias para votar isso e transformar em lei para que ela não perca a sua validade, né? E ele mandou a MP da privatização da Eletrobras, que tava boa. Era o texto do Guedes, então texto 1. O texto do Guedes capitalizava a empresa, abria um monte de coisa e tal, tinha um monte de ideias boas, você podia colocar mais coisas legais ali dentro, só que isso daí passa por uma comissão especial no Congresso Nacional, onde legisladores vão ver esse texto original e falar, peraí, vamos modificar isso aqui, vamos ver como é que a gente faz para colocar outras coisas aqui. Porque isso aqui é o processo legislativo normal, certo? O executivo não governa por decreto, que é o que o Lula gostaria, mas enfim. Que era o objetivo inteiro do Mensalão e do Petrolão. Essencialmente, o executivo governar por decreto, que é golpe. Mas, né, isso aí não foi nada, foi só uma pisada no tomate, a gente sabe que isso aí, inclusive, nunca aconteceu. Daqui a pouco vai ser fake news você falar que isso aí sequer aconteceu. Mas enfim, o Congresso opera em cima desse MP para falar assim, vamos mudar um novo texto, que é o que vai ser votado
no plenário da Câmara e do Senado e ser aprovado para lei, certo? E aí que a putaria se instalou. E não tem outra palavra, porque apareceu lobista de tudo que era empresa de setor e tudo mais. Não era só a Eletrobras querendo ser contra. Era a Eletrobras querendo ser contra, mas também assim, pô, a gente entende que vai acontecer e tudo mais, então vamos tentar pelo menos proteger os funcionários, não pode demitir, não pode mudar a sede. Essas coisas foram colocadas dentro do texto final. Não pode fechar sedes. Não, porque, cara, tem 38 sedes pra todo lado, né, pô? Não dava pra, né, se alguém comprar e isso aqui, resolver cortar gasto e fechar dessas 38, eu tô inventando aqui, mas tem um monte de sede. Não dá pra cortar, sei lá, metade delas e manter a mesma capacidade operacional e cortar custo. Não. Não pode fechar sede, não pode demitir funcionário, funcionário vai poder comprar ação com desconto. Apareceu um monte de coisa assim. E apareceu lobista de todo lado e tentando encontrar alguma coisinha pra eles. E várias coisas entraram na lei, como, por exemplo, obrigatoriedade de construir termoelétricas que não são nem eficientes, são poluidoras, são caras e não são eficientes. Então tem que construir termoelétrica, e não só isso, tem que construir aqui. Não dizia assim, a Eletrobras é obrigada a fazer lá na frente tanto desenvolvimento de geração de energia. Não, não, não. Eles têm que desenvolver tanto aqui, tanto aqui, tanto... Aí quem estava comprando a empresa, basicamente está comprando todas essas obrigações. Várias ineficiências, várias coisas que vão piorando a empresa, que vão desvalorizando ela, o que é importante você entender para depois a desculpa do foi vendido a preço de banana. Foi só colocado várias dessas coisas aqui, foi colocado um monte de coisa de, assim, feudinho para geração de energia hidrelétrica, um monte de corporativismos, um monte de feudinhos, um monte de penduricalhos e um monte de assaltos descarados em cima de você, foram colocados nesse relatório aqui. E aí, qual é o tamanho da conta? Esse é um negócio que é complicado de calcular, porque eu já vi estimativas de 60 bi, eu vi estimativas de 84 bi e eu vi estimativas de 157 bilhões de reais de custos a mais que foram colocados e que no fim das contas serão repassados para você ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos na sua conta de luz. Então, tem críticas a esse projeto? Sim. Teve muito corporativismo? Sim. Nós fomos contra isso e, inclusive, teve uma fake news de um nível de desonestidade que você olha e fala, cara, patifaria mesmo, contra o novo. Por quê? O que aconteceu? Vamos voltar. Você tem a MP e um relatório. Esse relatório, então, é feito, ele é aprovado, sim ou não, e de qualquer forma, eu vou repetir, de qualquer forma, alguma coisa vai à votação na Câmara dos Deputados. A original ou o relatório. O novo olhou esse relatório todo feito, todo cheio de corporativismo, todo cheio de lobista ali, como se diz inclusive no jargão, todo cheio de CPF ali, um monte de gente sai ganhando aqui, você fala, pô, que negócio é esse? Ele falou, vamos votar contra o relatório. Porque se a gente votar contra o relatório cai e o texto original da MP, do Guedes, fica. E foi o que o Novo fez. Falou, gente, é só votar contra. Fizeram esse relatório aqui, todo esmerdalhado, derruba, fim. E votou contra. Qual que foi a fake news que soltaram? Novo é contra a privatização da Eletrobras. Quem soltou isso entende que estava mentindo. Entende o que estava fazendo, entende que estava sendo canalha, desonesto pra caramba, mas queria fazer um ataque. E até em boa parte colou. Eu acho que tem gente, até entre vocês aí que tá assistindo, que achou que caiu nisso aí e falou, mas o Novo não foi contra? Não, o Novo foi a favor do texto que era melhor. E aí o que aconteceu? Esse texto todo cagado foi pra Câmara dos Deputados, e aí a galera falou, tá... Tá horrível. Tá lixo. Tá um lixo. Mas é melhor isso do que continuar estatal. Fazer o quê? Sabe, isso acontece muitas vezes no processo legislativo, de você passa uma coisa boa pra uma coisa... Você passa uma coisa nesse nível de qualidade. De 0 a 10 tá aqui. Sendo que o atual é agora. E daí os caras falam, peraí. Então quer dizer que eu posso colocar um monte de privilégio corporativismo, etc, baixar ela até aqui... E ainda assim ela é aprovada. Então eu posso arbitrar esse spread aqui do quanto ela é boa pra eu sair ganhando alguma coisa. Isso acontece em legislativo. Então isso também é pra ressaltar pra vocês a importância de vocês elegerem legisladores inteligentes.
Porque às vezes você elege o cara que lacra, que causa, que vai, que faz e que acontece, que até. Aí chega na hora de discutir isso, você fala, cara, no artigo 4º ali tem um negócio que cria não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai dar 10 bilhões de reais. Você sabe como derrubar? Aí você tem o cara técnico que fala, não, isso aqui é inconstitucional por 3 motivos diferentes, a gente pode derrubar assim, 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 e sei conversar com isso, sei explicar pra mídia, sei causar. E você tem o outro cara que ele vai ficar lá de boca aberta, olhando pro negócio, falando, mas eu sou contra o Lula. Importância de entender a diferença de qualidade de legisladores. Bons legisladores conseguem fazer um impacto tremendo, não basta só lacrar. Isto posto, porque eu não podia deixar de falar isso aqui, é uma coisa... momentos que a gente pode aprender lições para o futuro. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, essa foi a capitalização da Eletrobras, desvalorizou ela um pouco lá, porque o texto foi uma porcaria, fazer o quê? Mas foi então feita a capitalização, entrou uma porrada de grana lá e foi em efeito transformada em controle privado, embora ainda tenha alguma participação estatalzinha lá no meio. Isto posto, o PT é contra isso? Não. Em que ponto você viu o PT falando disso? Em que ponto você viu o Lula falando disso aqui? Eu só quis adicionar isso aqui para você entender que não existe só o lado pró-privatização e o lado contra. Existe o lado no meio em que você fala assim, eu sou a favor da privatização, mas tem que ser bem feito. Okay? Eu sou a favor de privatizar tudo. Inclusive, se tivesse esse texto na Câmara lixo, assim, eu ia falar, mano, olha a merda que vocês fizeram, mas tá bom, vai, vamos. Fazer o quê? O ponto é, a gente tem que evitar esses maniqueísmos, porque daí se você tá defendendo a privatização completamente sem nem entender o que tá acontecendo, alguém fala, mas a conta de luz ficou mais cara, a privatização encareceu isso, tá vendo o capitalismo tá errado, você tem que saber ter resposta. Que é o meu objetivo com esse vídeo. Dar essa resposta pra vocês saberem o que falar quando alguém for falar assim, não, mas é que ficou mais caro, então tem que... Enfim, isto posto, o PT não interessa isso, eles não querem saber, não é isso que eles estão discutindo. O que eles estão discutindo? Defesa de estatal, é isso. Eles estão, ó, nós vamos atrás disso aqui, nós vamos na justiça tentar reverter isso aqui no canetaço e acabou. E eu acho que provavelmente vão conseguir, inclusive, porque é na justiça. Já é deles mesmo. Mas eu acho que o que é importante notar aqui, o que é importante apontar, o que é importante que muitas pessoas percebam é isso aqui está sendo feito por motivos de defesa de estatal, da corporação Eletrobras e dos seus funcionários. Não de a sua conta de luz, eles não estão falando disso. Não de, isso aqui tem distorções que empresas vão sair ganhando porque elas foram fazer lobby em Brasília. Eles não estão falando disso. Eles estão defendendo a estatal por ser estatal. O que, é claro, eu tenho que trazer de volta o novo marco do saneamento, por exemplo. Esse é um caso ainda mais emblemático disso. Antes você tinha um monte de estatais que não eram obrigadas a fazer nada e elas não entregavam resultados. Você tinha a SEDAI no Rio de Janeiro jogando esgoto no rio, pegando esse esgoto, captando como água, encanando e jogando na sua casa esgoto. E tudo bem. Nenhum problema. Você tinha estatais não investindo, virando antros de corrupção, virando cabide de emprego e tudo mais. E a gente chegou no caso onde tem 100 milhões de pessoas no Brasil, antes do novo marco do saneamento, que não tinham acesso a tratamento de esgoto. Negócio assim, estapafúrdio. Você fala, gente, isso aqui é negligência criminal. O tamanho do crime ambiental que é cometido todos os dias aqui por causa disso, meu Deus do céu. Aí vocês querem defender o meio ambiente e vai falar, então vamos resolver isso aqui. Porque daí vai entrar o setor privado e vai resolver isso e a gente para de jogar esgoto no rio. Não, aí eu não quero. Não, mas escuta, tu é a favor do meio ambiente ou não? Ou tu é a favor das estatais acima do meio ambiente? Ou você é a favor das estatais acima do esgoto? O novo marco do saneamento foi lá e trouxe mais 70 bilhões de reais em investimento, tá levando o saneamento para milhões de pessoas, tá limpando rios e águas por aí, quem é do Rio de Janeiro sabe, e agora o Lula e o Boulos são contra o novo marco do saneamento. Eles são contra, apesar de estar levando esgoto para dezenas de milhões de pessoas. Eles são contra, apesar de estar ajudando a limpar o meio ambiente. Eles são contra, apesar do fato de que trouxe dezenas de bilhões de reais de investimento para o Brasil. Por quê? Porque é para defender a estatal. A defesa da estatal toma prioridade acima de todas as outras coisas. Porque é um partido sindicalista, é um partido que quer que tenha controle estatal na coisa. Isso é muito claro no marco do saneamento. Aqui na Eletrobras é um pouco mais disfarçado, mas é a mesma coisa. Mas vai ter menos investimento no setor elétrico. Vamos para as consequências. Porque eles querem fazer não só a reestatização, eles querem fazer via judiciário. Então, um dos incriticáveis do STF, uma das mentes brilhantes das cabeças que reluzem pelo Brasil ali do STF, vai olhar para toda a legislação de privatização feita pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e sancionado por um presidente numa transação já feita e paga, e vai olhar e falar, eu acho que não.
e vai meter um tua mãe aquela gorda pro mercado inteiro e pra estabilidade jurídica do Brasil inteiro. É isso que vai ser feito. Mandando um recado para todos os investidores de infraestrutura do Brasil, não só de setor elétrico. Não invistam aqui. Aí depois vem o esquerdinha ou desenvolvimentista fala assim, ai não, porque o setor privado não investe no Brasil porque os outros países não querem que o Brasil se desenvolva. Ai não, porque a gente precisa que o Estado tome a frente do negócio, porque o setor privado não quer correr risco. Meu irmão em Cristo, você investe em infraestrutura no Brasil, dá alguns anos, um juiz vai lá e fala, tua mãe é aquela gigante, e cancela a parada inteira. Tu volta. Porque se você voltar, vai parecer aquele meme, Bruna, procura esse meme lá, do policial falando com o vagabundo lá, com o cara. Mas ela deu 3 facadas em você e você voltou com ela. Aí o cara responde, é que eu sou trouxa, né, senhor? É isso que Brasil é, cara. Tu investe em infraestrutura aqui com um constante risco de ser eleito algum maluco, de algum juiz ter uma pinóia na cabeça dele e falar, não, cancela tudo, nacionaliza, sei lá. É um negócio surreal. É por isso que a gente não tem investimento no Brasil. Então essa é uma das consequências graves. E eles estão pensando nisso? Pô, não, se a gente cancelar esse negócio... Porque é o segundo crime, já é a segunda facada. A Dilma já fez, lá no governo dela, aquela de renegociar todos os contratos de luz para baixar a conta de luz e tudo mais, e faliu um monte de empresas do setor elétrico, botou o pessoal na dívida, estourou a capacidade de investimento em energia elétrica no Brasil. Já teve essa. 10 anos depois, agora, vem a segunda, que vai ser essa da Eletrobras. Então, qual que é a jurisprudência que está sendo estabelecida? A cada 10 anos, todo mundo que está no setor elétrico no Brasil se ferra, toma prejuízo e acabou. Eles estão pensando nessas consequências, e que isso significa que vai ter menos investimento em geração de energia no Brasil, o que vai encarecer a nossa indústria, o que vai tornar a nossa indústria menos competitiva, o que vai trazer menos investimento para cá. Eles estão se importando com isso? Não. Você quer fazer um argumento ambientalista? Vamos lá. Mais investimento em geração de energia significa novas tecnologias, que via de regra significa mais desenvolvimento de energia a menor custo, mais eficiência e menos poluição. Isso está sendo mais exigido agora. Então a gente poderia trocar as nossas termoelétricas, que são super ineficientes e poluidoras, por sistemas mais modernos de geração de energia. Agora, se você não tem novo investimento vindo, você vai ficar com as porcaria antigas, que são ineficientes, e tem mais poluição, mais destruição no meio ambiente. Os caras se importam com isso? Não. Eles se importam com precisa defender a estatal. Pode mudar já o slogan do Brasil, né? Lula acima de tudo, as estatais acima de todos. Parece que é isso, cara. Essa é a prioridade que eles estão colocando aqui, e essas são as consequências dessa decisão judicial. Isso vai repicar em toda a infraestrutura, porque já estão querendo atacar o novo marco do saneamento. O filho do Renan Calheiros, que é ministro da Infra, alguma coisa assim, já falou que tem que rever o marco das ferrovias. Que é outra coisa que só ele fala assim, não, cara, você quer rever isso aqui, você é um canalha, não é possível, cara, porque é um marco que trouxe mais de 100 bilhões de reais, quanto que foi? 240, eu tinha só notado, 240 bilhões de investimento em ferrovia, o cara vai falar assim, não, eu acho que tem problema aqui no Brasil, eu acho que tem problema nesse marco aqui. A gente nunca teve desenvolvimento de ferrovia aqui no Brasil, nunca aconteceu, aí de repente eles mudam o negócio, traz mais de 200 bilhões de investimento, vai quase dobrar a malha ferroviária do Brasil, mas acho que não tá bom. Vai lá, filhote do Renan Calheiros. O que você acha que você consegue adicionar nisso aqui? Que, porra, agora vai. Isso aí tudo vai afastar investimento de infra no Brasil. Isso aí tudo vai ajudar o atraso desse país e a manutenção disso aqui como um troço feudal. E é isso que o PT quer. É isso que eles estão fazendo. É isso que esse ataque contra a Eletrobras representa. Não é só privatização, isso, aquilo. Vocês estão ativamente afastando investimento e desenvolvimento desse país. Fazendo com que a gente leve mais tempo para enriquecer como o Brasil, o que mantém dezenas de milhões de pessoas ainda em condições de pobreza. Porque o enriquecimento não vem. Mas é que estatal é importante, né? E só pra terminar, é óbvio, vai ter aquela... mas é que foi vendido a preço de banana. Pô, isso aí sempre. Então compra você, ó, abestado. Eu sempre lembro da privatização da CE lá no Rio Grande do Sul, que era uma empresa de distribuição de energia elétrica. Tava falidaça. Completamente massa falida. Um negócio assim... endividado até os trachos, já ia perder contrato, não tinha o que fazer e tudo mais. E foi privatizada por, sei lá, mano, 100 ou 200 mil reais, alguma coisa assim, porque tinha tanta dívida, tanto funcionário público, tanta maluquice lá dentro que não valia nada. E aí tinha deputado estadual do Rio Grande do Sul falando, não, porque foi vendido a preço de banana, porque vale muito mais do que isso. Amado, a gente sempre fala, se tá a preço de banana, compra tu.
Mas esse foi um caso que ele de fato podia comprar. Que saiu o quê? Por 100, 200 mil? Um deputado estadual batia o telefone lá no banco e falava, eu quero fazer um empréstimo consignado, desconto no meu salário aí de deputado. Não precisa nem ter isso economizado. Provavelmente ele tinha, sei lá. Podia bater o telefone e pedir um consignado no empréstimo dele, pegar 200 pau e comprar. Ele podia, Se juntasse 3 com a deputada até ia ficar melhor. Aí os caras discursam lá que tá preço de banana, tá barato. Então compra! Compra tu! Não comprou por quê? Porque é cagão. Tá aí. Se tá sendo privatizado nesse preço super ridículo de barato, por que não apareceu alguém pra pagar mais caro? É umas coisas assim... Agora, como eu falei lá antes, todas essas coisas malucas colocadas na legislação desvalorizaram a empresa. Agora, sabe o que realmente desvalorizou a empresa? Só pra gente terminar aqui. Bruna, bota aqui o gráfico da ação da Eletrobras. Tava mais ou menos 45 antes da eleição e agora tá 30. O Lula, só de existir, ele nem relou a mão na empresa ainda. Ele só falou, só deu as bravatagens dele, já destruiu 1/3 do valor da empresa porque a ação tá agora a 30. Então, se tava preço de banana antes, com o Lula agora, tá pior ainda. O que me leva a pensar, quando ela for reestatizada, porque eu acho que é isso que vai acontecer, vai ser devolvido o dinheiro? A Eletrobras vai devolver a grana que tá lá no caixa? Que na verdade em parte já não tá mais porque já gastou? Vai ficar no precatório? E vai ser devolvido a que valor? O valor pago? Com correção? Correção inflacionária? Né? Porque se for o caso... Até que é um bom negócio, né? Porque você compra uma estatal, aí você recebe de volta com a inflação, né? Sem ter que fazer nenhuma responsa, nem nada, pá. E passa de volta o ativo todo ferrado pra um presidente que você não queria, que vai explodir o país. Você até saiu do negócio bem, né? Ou vai ser vendido a preço de hoje, o que é um desconto de 1/3. Qual vai ser o valor de devolução desse troço aí? Porque eu tô achando que vai ser outra... Vai ser o valor que o PT achava. Ou não! Pensei nessa agora. Foi a preço de banana? Devolve o que você acha que vale, então. Duvido. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.